Vamos falar do governo Lula com as mãos, né, no nosso bolso, na nossa carteira, para tentar fechar 2025 no azul. O governo Lula decidiu, mais uma vez, aumentar impostos. Mas, na sexta-feira, acabou publicando um novo decreto que revoga a medida que levava a 3,5% a alíquota do imposto sobre operações financeiras, o IOF, para fundos brasileiros que investem no exterior. Esse tipo de operação continua isento. O recuo do governo ocorreu depois da forte reação do mercado financeiro e a pressa para revogar o decreto também se deveu à preocupação com uma possível repetição da crise do PIX de janeiro. Na época, um vídeo feito pelo deputado Nicolas Ferreira criticando a fiscalização do governo sobre transações por PIX acima de R$ 5.000 repercutiu nas redes sociais. Infelizmente, o aumento para 3,5% no IOF para compra de dólar em dinheiro, em espécie, e remessas de pessoas físicas ao exterior foi mantido. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a medida não afeta a grande massa e tem como objetivo brechas para sonegação. Ontem, o conjunto de medidas é em torno de 50 bilhões de reais para fechar o ano com a tranquilidade que nós tivemos o ano passado. Então, é uma medida dura, mas, na nossa opinião, na direção correta. Esse item é um item muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo. Silvio, eu estava pesquisando sobre os aumentos de imposto até agora do governo. Esse foi o 8º. A gente tem a reforma tributária, ainda está em discussão alguma coisa, mas já tem um 9º previsto. Quiser imposto em cima de imposto. Cortar gastos não passa pela cabeça dessa turma, infelizmente. Aí você olha para a Argentina do Javier Milei, você tem ali o outro lado da moeda, o lado certo, o caminho certo, e a gente está indo para o abismo assim, a passos largos, com uma figura como Fernando Haddad à frente da Fazenda. Para quem não é socialista, comunista, de esquerda, a receita é tão simples, né, Lacombe? É tão óbvio, já que você está comparando com a Argentina, é você cortar. Porque eu tenho certeza absoluta, tem muita gente do outro lado da tela que vai entender. Você está administrando a sua casa. Se a conta não fecha, o que é que você faz? Você fecha a torneira. Você começa a economizar, você corta o que não precisa. É duro? É duro, mas você consegue ajustar a conta e fazer com que o teu salário chegue até o final do mês. E as coisas vão se encaixando e vão melhorando, e assim caminha. É como administrar uma casa. Só que o Fernando Haddad, primeiro, ele não é do ramo. Ele é muito ruim de serviço. Cada vez que eu vejo ele dando uma entrevista, eu jamais vou me esquecer da última vez que fui a Brasília, e não faz tanto tempo, em que cresceu no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara, vamos falar aqui, nos corredores da Câmara, no tapete verde da Câmara, ele é chamado de Patropi, que era um personagem da escolinha do professor Raimundo. Falava, pá daqui, pá de lá, sei lá, entende? Ele não sabia absolutamente nada do que ele estava falando. A aliada dele de primeira hora, quem está do lado dele, é a Simone Tebet, que o Lula nem sabia o nome durante a eleição, né? Chamava de Simone Steps, sei lá. Era alguma coisa assim. E agora ela é ministra do Planejamento. Quando você coloca para planejar o teu governo, manejar o orçamento, alguém que você não sabe nem o nome, tem alguma coisa errada. O Fernando Haddad, que agora cuida da economia de um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, o Fernando Haddad já admitiu que colava na prova. Então, é difícil botar fé nisso tudo, mas é um governo que taxa e que gasta muito. Essa é a receita deles. E para finalizar, quando um governo tem medo do Nicolas, porque de forma alguma menosprezando o potencial, para mim é um garoto prodígio, um fenômeno político, sabe se comunicar como ninguém. Mas veja, o governo, com o aparato de comunicação, com os milhões que o Sidônio tem, com toda a estrutura partidária do PT, com 40 ministérios, eles têm medo do que o Nicolas pode fazer
com isso aqui, ó, um celular. Se o Nicolas pegar um celular, derruba o governo. Então a gente vê onde é que a gente está. Eles são analógicos. Talvez eles produzam uma cartilha em papel, alguma piada sem graça na internet. É o que eles sabem fazer. E eles vão tentar taxar. Pode ter certeza que eles ainda vão tentar taxar, porque o governo não vai parar de gastar. Bom, gente, só vocês olharem aí o que disseram economistas sérios, empresários sérios, né, sobre mais este aumento de imposto. Não tem como dar certo. Quer dizer, o plano deles nunca foi, né, fazer com que o Brasil se desenvolvesse, crescesse, a economia melhorasse. Então a gente tem aí um governo que está aumentando a carga tributária sem parar, gastando como nunca e distribuindo as suas migalhinhas, né? Estamos virando, foi tema até de um episódio do Conversa Timeline, estamos virando um país de mendigos, né? Você tem lá 60 milhões no Bolsa Família, mais 4 milhões no Pé de Meia, mais não sei quantos milhões, não sei aonde, auxílio gás, agora energia, 60 milhões vão parar de pagar conta de luz para os outros pagarem no lugar deles. É um país de mendigos, né, de migalhinha, e esse é o objetivo, infelizmente, sempre foi o objetivo de transformar todo mundo, né, nesses pedintes, né, pagando, eles roubam você com a promessa Como de salvar foi a você. Argentina, né? O caminho, já vivemos... já Já que você vivemos trilhou tempo um paralelo suficiente, com a né? Argentina, a Argentina foi isso. A Argentina criou uma fábrica de pobres. Exatamente a mesma coisa. Dependentes do Estado, dependentes de cartão, de assistencialismo, sem porta de saída. Exatamente igual. A receita da esquerda é sempre essa. É criar uma massa de pobres que dependa cada vez mais do Estado. Enquanto Triste. isso, Donald Trump cortando impostos. Eu adorei. E o Milei dizendo que sonegar imposto é ok. Imposto é roubo. Aí vou partir para o slogan do meu filho libertário, meu filho mais velho. Imposto é roubo.